Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rodolfo, eu sou do canal Desvendando a Verdade, tá bom? Hoje a gente vai abordar o que é essa igreja, a Igreja de Jesus Cristo nos Santos dos Últimos Dias. Por que ela não utiliza a nossa Bíblia? Ela utiliza uma Bíblia própria chamada O Livro de Mórmon. Vamos descobrir, mas primeiro, deixe seu like, seu sininho, se inscreva no meu canal que é grátis e dá uma força para esse YouTube iniciante, tá bom? Vamos lá. A Igreja do Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, popularmente conhecida como a Igreja de Mórmon, tá? Embora não seja um termo correto, é uma igreja de fundamentação cristã com características restauracionistas, ou seja, ela recupera, não é uma igreja como a Sara, Renascer, ou qualquer igreja de hoje, entendeu? Ela é uma igreja mais raiz, como a Batista, como a Presbiteriana, como outras igrejas. São igrejas antigas simples, ok? Vamos lá, gente. Eu li um pouco do livro de Mormon, tá? Para ter uma noção. Na minha opinião, eu achei um pouco muita heresia. Após a crucificação, Jesus Cristo estava com seus discípulos, depois foi para os Estados Unidos e se rebelou nos Estados Unidos, tá? Esse é o princípio do livro de Mormon com o profeta Joseph Smith, que ele só tinha apenas 14 anos. Pode ser heresia? Pode ser verdade? Vamos descobrir. Vamos lá, gente. A igreja está sendo sediada em Salt Lake City, nos Estados Unidos, e estabeleceu congregações em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. Ela é muito forte, tá? Porém, ela é uma igreja totalmente diferente porque ela não adota a nossa Bíblia cristã. Ela adota outra Bíblia chamada o Livro de Mórmon, tá? Os membros habitualmente referidos aos santos dos últimos dias ou erroneamente os mormons são cristãos, restauracionistas e conservadores, e não se encaixam em nenhuma vertente do cristianismo tradicional ou atual, tá? Tampouco das influências judaico-cristãs. A semelhança de outras organizações de sacerdote, tá? A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias adota o relato que, após o evento descrito no Novo Testamento, houve uma grande apostasia, a perda da vontade da autoridade de Deus na terra. Ou seja, da verdadeira fé cristã do sacerdócio. Com esta verdadeira fé, o sacerdócio tem sido restaurado por Joseph Smith Jr., que é um profeta, tá? Que teve uma revelação. No início de 1820, ou seja, no século 19, 18, 19, é o século 19, tá? Também relatada posteriormente visita dos anjos e profetas bíblicos como sendo mensageiros celestiais. Assim, a igreja afirma ser a única organização na Terra com autoridade de realizar ordenanças válidas como batismo e sacramento, além de outras ordenanças já praticadas antigamente, o que foram reveladas novamente por Deus no intermédio de Joseph Smith Jr., com o casamento eterno e o batismo vicário. Sobre a doutrina da continuação e revelação dos últimos dias, creem que Jesus Cristo, sob a direção de Deus, Pai, leva a igreja a revelações sobre a sua vontade, dadas ao seu presidente, a quem membros da igreja consideram como um moderno, profeta, vidente, revelador, presidente atual Russell M. Nelson, que é o presidente atual dessa igreja. Os membros individuais acreditam que eles também podem receber revelações pessoais de Deus na condução de suas vidas. O presidente libera uma estrutura hierárquica com vários níveis, descendendo até as congregações locais. Bispos são considerados os líderes das congregações locais. Vamos lá, gente. Os membros individuais acreditam que também pode receber revelação pessoal e considerado líderes de congregações locais, tá? É uma igreja totalmente diferente, tá, gente? Que você já viu. Ou seja, ela não é nem uma igreja moderna e nem uma igreja antiga. Ela simplesmente é uma igreja atualizada, tá bom? Mas assim, varia de cada pessoa. Cada igreja tem uma doutrina, uma regra para se seguir, ok? Vamos para a história da igreja.
Do seu próprio relato, Joseph Smith Jr., aos 14 anos de idade, após querer saber qual igreja da sua época se filiar, retirou-se para ler a Bíblia no meio em seu quarto. Quando leu Tiago 1,5, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que todos libertamente, e não alcance o rosto e será-lhe dada. Refletindo sobre o que lera, José retirou-se em oração, segundo o relato afirma ter se recebido uma visão de manhã na primavera de 1820, tá? Em um bosque próximo à sua casa, no qual Deus e Jesus Cristo lhe ordenavam que filiasse a nenhuma das igrejas existentes. Ou seja, ele recebeu uma visão, tá? Para que criasse igrejas, que criasse sua própria igreja. Ou seja, a igreja Jesus Cristo dos santos dos últimos dias, tá? Por isso que eles não utilizam a Bíblia Sagrada, eles utilizam o livro de Mormon, que é uma espécie de Bíblia, porém com relatos do Joseph Smith Jr. Entendeu? Vamos lá. Este acontecimento é conhecido como a primeira visão de Joseph Smith. Os relatos de Joseph Smith dizem que recebeu um anjo Moroni a informação que seu local onde estavam enterradas uma coleção de placas de ouro gravadas, que continha um registro em relação de Deus com os antigos habitantes das Américas, os índios. E também tinha uma plenitude do Evangelho Eterno. Mais tarde, no registro das placas, seria traduzido por Joseph Smith Jr., segundo os relatos do Dom é o Poder de Deus, dando origem ao livro de Mormon. Entendeu? Isso que foi a origem. Porque ele encontrou essas tábulas de ouro, entendeu? Que como se fosse Moisés. Aí ele escreveu o livro de Mormon. A partir daí, por isso que eles não adotam mais nem o Antigo, nem o Novo Testamento. É uma via alternativa, tá? Conheço um camarada meu que ele é dessa igreja. Ele me deu o livro de Mormon, tá? Mas assim, eu não... Particularmente, eu sou cristão. Mas assim, eu li um pouco. Achei um pouco herege, entendeu? Comentei com ele alguns pontos. E tem algumas denominações também, tá? Vamos lá. Um outro testemunho de Jesus Cristo, como creem os membros, o termo Mormon geralmente é usado para referir-se aos santos dos últimos dias erroneamente, devido ao nome de profeta Mormon, que teria sido um dos autores e compiladores das escrituras que formaram o livro. E ainda dito em 22 de setembro de 1827, o anjo Moroni, no condado de Ontário, no estado de Nova York, entregou a Joseph Smith Jr. as placas de ouro a fim que Joseph Smith traduzisse. Joseph de Oliver Conroy conduziram a alegada tradução em 1830. O livro de Mormon foi publicado dia 26 de março daquele mesmo ano de 1830. Ainda em 1830, na cidade de Lafayette, no estado de Nova York, foi fundada a igreja, que rapidamente cresceu, gerando-se perseguições que culminaram o assassinato de Joseph Smith Jr. e seu irmão Yumi Smith em 1844. Ou seja, a comunidade norte-americana 80% é protestante. Porém, eles abominavam esse livro de Joseph Smith, entendeu? O livro de Mormon. Eles foram muito perseguidos, os dois foram mortos, entendeu? Eles, porque na comunidade Mormon, antigamente, um homem poderia casar com duas mulheres, entendeu? Ou seja, ou em caso de guerras, quando a mulher ficava viúva, o ancião poderia tomar conta das duas mulheres, tá? Só que essa prática não existe mais na igreja, foi abolida, tá? Comente aqui nos comentários o que vocês acham, se é verdade ou não, tá bom? Vamos lá. A organização da igreja a partir de então até hoje consiste em um profeta, 2 conselheiros compondo a primeira presidência, a 12 apóstolos, seguido por uma grande variedade de líderes locais, todos servindo voluntariamente. Geralmente, quando vão pregar, é um brasileiro e um norte-americano. Um brasileiro e um norte-americano. Porque a metade da igreja é formada por gente norte-americana e a outra metade é por brasileiros convertidos, tá? Eu não sei como que faz a conversão, mas
geralmente eles abordam, levam na igreja, e todas as igrejas têm a quadra de esportes, entendeu? E a maioria é tipo, a cultura deles é tipo assim, eles estocam comida, entendeu? Por exemplo, a prática sexual é totalmente diferente, porque eles proíbem o prazer sexual, entendeu? A prática sexual deles é só para reproduzir. Por exemplo, tem uma cirola, faz o ato e depois acaba, cada um vai pro seu quarto. Porque é proibido para ele sentir prazer. Não pode nem beijar mulher, entendeu? É um negócio complicado, entendeu? Para a cultura ocidental. Mas cada país tem uma cultura diferente, tá? O livro de Mormon, pelo que eu vi, o livro de Mormon é um registro religioso usado pela Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e suas ramificações de acordo com a teologia dos Santos dos Últimos Dias. Contém escritos de profetas antigos que viveram no continente americano de 600 a.C., perdão, até 421 d.C. E durante um interlúdio dado pelo texto do templo não especificado da Torre de Babel, foi fundado pela primeira vez em março de 1830 por Joseph Smith. O livro de Mormon é um relato escrito pela mão do Mormon sobre placas retiradas das placas de neve. O livro de Mormon é uma das obras padrão do movimento dos santos dos últimos dias e os primeiros escritos único em movimento. As denominações de movimento santo dos últimos dias normalmente consideram o texto principalmente das escrituras secundariamente, com um registro de relações com Deus e com os antigos habitantes das Américas. A maioria dos santos dos últimos dias acredita que o livro é um registro da história do mundo real, e muitos acadêmicos mormons e organizações apologéticas se esforçam para afirmar que o livro como historicamente autêntico. A origem dele, de acordo com Joseph Smith, em 1823, quando ele tinha 17 anos de idade, um anjo de Deus chamado Moroni, apareceu para ele e disse que uma coleção de escritos antigos foi enterrada em uma colina próxima ao atual condado de Wayne, em Nova York, gravada a placa de ouro dos profetas. Dizia-se que os escritos descrevem um povo de Deus levando em Jerusalém para um hemisfério ocidental de 600 anos antes do nascimento de Jesus. Smith e sua família relembram que, como parte de Smith acreditava ser uma instrução angelical, Moroni ofereceu a Smith um breve esboço da origem, progresso, civilização e leis e governo. Vamos lá, gente. O ditado aqui, teorias de composição, tá? Nenhuma teoria tem determinado constantemente versões naturalistas sobre a composição do livro de Mormon, tá? O livro de Mormon, o título... vamos lá, o livro de Mormon é organizado como uma compilação de livros menores, cada um com o nome de seu princípio narrador ou livro proeminente, começando com o primeiro livro de Nefi, um Nefi determinando o livro de Moroni, tá? A sequência do livro é primeiramente cronológica, baseada em conteúdo narrativo do livro. Exceções incluem a palavra de Mormon e o livro de Éter. Ou seja, gente, ensinamentos, tá? Intercalados ao longo da narrativa, são sermões e orações por vários falantes. Compõem um pouco mais de 40%. Em todo o livro de... Perdão, gente. Compõe mais de 40% do livro de Mormon. Essas passagens contêm ensinamentos doutrinários e filosóficos sobre a ampla gama de temas, tá? E menciona Jesus, conforme declarado na página do rosto. O propósito central do livro de Mormon é convencer os judeus e gentios que Jesus Cristo é o Deus eterno e manifestando todas as nações. Jesus é mencionado em média em cada 1,7 versículos referido por 100 nomes diferentes. O contexto, a origem do índio americano, tá? Porque isso difunde, o livro de Mormon em si, ele difunde de acordo com a origem do índio americano, tá? Ou seja, um índio norte-americano que escreveu, Jesus Cristo saiu de Israel, pousou aqui nos continentes americanos e mandou os índios instruírem
essa bibliografia, que seriam para eles o outro testamento de Jesus Cristo, tá? Relatos da primeira visão, relatos de 1842, Jesus Cristo, a promessa de um testemunho, os povos de livros de Mórmon, nefitas e lamanitas, de acordo com o livro de Nefitas, eram descendentes de Nefe, filho do Lei. Lei tirou sua família de Jerusalém na época de Ezequias, rei de Judá. Na época da Babilônia do Egito, disputava o poder e o controle daquela parte do mundo. A pequena cidade dos judeus, situada no meio de ambas as potências, por instruções de Deus. Eles foram levados através do deserto para um local não especificado na costa do Mar Vermelho, perto do Golfo de Acaba. As controvérsias, o livro de Mórmon como fonte histórica. Para alguns originais escritos egípcios reformados, o livro de Mórmon não está disponível, portanto é impossível estudá-lo de modo paleográfico, verificar sua linguagem ou realizar uma nova tradução. Em um livro que, segundo Joseph Smith, foi revelado por intenção divina, cuja evidência certas placas de ouro foram envolvidas a um ser celestial, tá? Na prática, para eles é um outro testamento, é a segunda parte que Cristo veio para as Américas e escreveu para os índios, tá? É uma segunda parte dos povos norte-americanos. Ou seja, ele encontrou a placa, um anjo veio, falou, vai até o local, se revelou para ele, e ele encontrou essas placas de ouro e ele traduziu. Entendeu? Na prática seria mais ou menos isso. A linguística também é difícil de entender, sistemas de notação de capítulos e versículos, a crítica textual também, e traduções não inglesas. Ou seja, representação da mídia. Os nomes na ordem do livro de Mórmon, tá? Tem o primeiro livro de Nefe, o segundo livro de Nefe, o terceiro livro de Jacó, quarto livro de Enos, livro de Jarom, livro de Omni, as palavras de Mórmon, livros de Mosias, livro de Alma, livro de Elama, terceiro livro de Nefe, quarto livro de Nefe, livro de Mórmon, livro de Éter e livro de Moroni. É totalmente diferente, eles não adotam a Bíblia original, tá? Eles têm esse mandamento, eles só andam com esse mandamento, tá? Eles creem realmente na raiz deles que Jesus Cristo tinha um outro testamento, tá? Eles aboliram a nossa Bíblia cristã e jogaram fora. Essa é a prática, tá? Teve outros casos também, eles vivem em comunidades também, entendeu? Ordem de extermínio, eles foram vítimas. Eles têm obras missionárias que são norte-americanos também que vêm para o Brasil pregar, entendeu? Isso varia de pessoa para pessoa, tá? Posições da igreja. A igreja tornou-se defensora forte pública da família, comunidade básica da sociedade e por vezes desempenhou um papel proeminente em questões políticas nos Estados, principalmente nos Estados Unidos, tá? Por exemplo, para se ter uma ideia, o presidente George W. Bush, ele é mórmon. Donald Trump, ele é mórmon. Ou seja, um mórmon desviado entre aspas, tá? É uma igreja forte, entendeu? Então tá que a prática sexual deles não é para sentir prazer, é só para toque, entendeu? Para eles é pecado o sexo de qualquer jeito. A presença no mundo. A sede da igreja fica situada no estado de Utah, fundado pelos pioneiros mormons na cidade de Salt Lake City, tá? Moçambique, Angola, Brasil, principalmente no Brasil. O Templo de São Paulo, por exemplo, foi o primeiro templo da igreja construído na América do Sul. Foi o de São Paulo. Ou seja, e o detalhe, os templos geralmente são bonitos deles. Aqui em Osasco tem 2 templos. Um no Jardim Boa Vista e a outra na beira da Raposo Tavares e aqui na Novo Osasco. Geralmente são templos grandes, maiores e que comportam espaço, tá bom? Comparações dentro do cristianismo.
Muitas das crenças dos santos dos últimos são compartilhadas por outras denominações cristãs, além de uma crença na Bíblia. A divindade de Jesus Cristo, só na divindade de Jesus, entendeu? Filho de Deus. Mas o restante é totalmente diferente. Doutrinas práticas distintas, regras de fé, entendeu? Que eles têm. Cremos em Deus, cremos nos homens, cremos por meio de explanação, evangelho e administração, cremos em tudo que Deus revelou e em tudo que Deus revela agora, tá bom? Crenças básicas, a igreja assume sua doutrina em 17 crenças, chamada crenças básicas, a saber: Deus é o nosso Pai Celestial e Ele nos ama e deseja que voltemos a Ele. Palavra de sabedoria, terminologia, distribuição geográfica, entendeu? Eles são muito fortes aqui na América do Sul. Centros de conferências eles têm, organizações auxiliares, sociedade de socorro, sociedade de moças, organização dos rapazes e primária. Finanças, entendeu? Porque assim, aqui ó, eles aceitam a Bíblia como escritura sagrada, desde que seja traduzida corretamente, acredita-se que suas profecias são verdadeiras. Estudam o Velho Testamento e o Novo Testamento em classe de escola dominical em suas reuniões aos domingos. Entende-se que as escrituras são comparações de livros que gostam à vontade de Deus, através de seus respectivos profetas. Nota-se que há outros livros que são mencionados na Bíblia que foram perdidos. Desde 2015, os membros da Igreja do Brasil utilizam a Bíblia versão SUD, que é uma revisão da Bíblia do Padre João Ferreira Neto de Almeida, edição revista e corrigida em 1914 antes de 2015. A Bíblia preferida da Igreja é a tradução de João Ferreira de Almeida, da Sociedade Bíblica Trinária do Brasil, edição corrigida e revisada, fiel ao texto originário. Esta Bíblia é usada quando a autoridade da Igreja cita. E o livro de Mórmon, segundo acredita, é outro testamento de Jesus Cristo, segundo a Igreja. Ou seja, eles utilizam a Bíblia, mas aqui no Brasil eles utilizam pelo padre, que é uma Bíblia católica. Eles têm uma base, porém, eles utilizam outros meios, tá? E o livro de Mórmon principalmente, que é o fundador da igreja. Doutrinas eles têm mais de 138 seções de capítulos. Pérola de Grande Valor, que é um outro livro. Todos os santos dos últimos aceitam uma coleção de escritos sagrados chamados Pérolas de Grande Valor, que é uma seção de material de item de grande valor, que é um livro também. Obra para o livro de Moisés, que é um pequeno livro composto por 8 capítulos, eles utilizam também. O livro de Abraão e José Smith Mateus. E a cultura da sociedade, ou seja, é uma sociedade fechada, gente. Cá entre nós, é uma sociedade difícil de você entrar, tá? Devido às diferenças no estilo de vida promovida pela doutrina da Igreja da História, uma cultura distinta tem crescido em torno dos membros da Igreja. E, sobretudo, é concentrado no Ocidente, mas membros da Igreja se concentram em todo o mundo. Muitas de suas práticas mais distintas, como a seguir a palavra da sabedoria, revelou a lei e o código. Ou seja, eles abominam que proíbe o consumo de tabaco, álcool, até café e chá é proibido. Eles não tomam café e não tomam chá, entendeu? E outras substâncias que causaram dependência, como resultado da palavra de sabedoria, a cultura de algumas áreas do mundo, como uma área de concentração de membros da igreja tende a ser refletida. Reuniões e programas extensivos são realizados regularmente e se tornam parte da cultura dos santos dos últimos dias. Eventos e encontros sociais eles têm. E eles têm uma revista que é chamada Ia Lohana, tá? Eles têm uma igreja, a Universidade de Brigham Young, que é uma igreja destinada principalmente a estudantes da universidade e os mormons. Eles têm até uma faculdade própria. A postura da igreja sobre aborto. A igreja de Jesus Cristo diz contrária à prática de aborto, no entanto aceita o aborto em casos limitados, por exemplo, concepção foi causada por estupro ou incesto.
homossexualidade, que eles são contras também. A igreja afirma acolher seus membros abertamente gays ou lésbicas sob certas condições. Ou seja, eles aceitam gays e aceitam lésbicas, mas com condições, tá, gente? A homossexualidade é vista pela igreja como um conjunto de pensamentos, sentimentos e comportamentos, e não como uma condição inalterável, como as outras religiões. A igreja afirma acolher seus membros homossexuais, embora por vezes involuntários, pode ser verificados e controlados. A lei da castidade seguida pela igreja, que orienta membros a não praticarem o sexo antes do casamento e aplicarem aos membros homossexuais da mesma forma. Ou seja, permite o casamento gay. Esses membros são constantemente acompanhados espiritualmente pelos seus líderes. Entendeu? É a única igreja que aceita gay. Neutralidade política, que eles são neutros em qualquer situação. E tem críticas também. A igreja também tem escândalos por católicos, ortodoxos, protestantes e outras denominações religiosas acusam essa igreja de ser seita. Eles não reconhecem a igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias como religião. Gente, vamos lá. Na minha opinião, você crê aquilo que você vê ou não vê, entendeu? Eu sou cristianismo raiz, então para mim tem que ser Jesus. Jesus é a base de tudo, mas é muita heresia, tá bom, gente? Para quem quiser pesquisar, pesquisa no Wikipedia, que tem muita coisa, ou no site que eu vou deixar também um link, igreja.com, que fala abertamente sobre essas questões, tá bom? Graça e paz a todos, tenham bom dia, boa tarde, boa noite, e a gente se vê no próximo vídeo.